Olá a todos os professores, a paz do Senhor. Mais uma vez nós estamos aqui para um subsídio da nossa aula da Escola Bíblica Dominical. Lembrando que nós, nesse quarto trimestre, estamos estudando a Carta aos Gálatas. A nossa revista tem como tema Gálatas, a Carta da Liberdade. E nós vamos então estudar a lição de número 4, que tem como título Qual é o teu testemunho? O nosso texto-chave se encontra em Gálatas, capítulo de número 1, verso 23 e 24, que diz assim: Apenas ouviam dizer, aquele que antes nos perseguia, agora está anunciando a fé que outrora procurava destruir, e glorificavam a Deus por minha causa. Irmãos, nós, nesta lição, nós temos 3 objetivos. Primeiro, que os nossos jovens eles devem compreender que toda experiência verdadeira com Cristo gera transformação de vida. Segundo, eles precisam entender que sem Cristo estamos fadados a construirmos ídolos e crermos nos falsos deuses. E por fim, despertar um desejo de viver experiências com Jesus, para que através de nosso testemunho as pessoas glorifiquem a Deus. Então são esses 3 objetivos. Nesta aula, a nossa leitura bíblica se encontra em Gálatas, capítulo 1, do verso 11 ao 26, e os versos 22 até o verso de número 24. Nessa lição, na lição de número 4, nós vamos então refletirmos sobre uma passagem de Gálatas, onde Paulo faz uma defesa da sua autoridade e de seu apostolado. Nós vimos na lição anterior que Paulo, logo no início da carta, faz uma repreensão aos irmãos da Galácia. Ele se diz surpreso porque eles estavam deixando o verdadeiro evangelho pelo falso evangelho. E ele termina esta repreensão fazendo 2 perguntas retóricas para os irmãos da Galácia. Ele pergunta assim, olha, no verso 10, acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Paulo faz essas 2 perguntas retóricas, porque além do evangelho verdadeiro estar sendo deturpado, corrompido por algumas pessoas que estavam pregando um falso evangelho lá na região da Galácia, para os irmãos da Galácia, nas igrejas da Galácia, essas pessoas também estavam atacando o apostolado do apóstolo Paulo. Meio que elas estavam dizendo assim, olha, Paulo não pregou o verdadeiro evangelho. E a verdade é que Paulo não é um apóstolo mesmo principal. Os principais apóstolos, nós sabemos que é Pedro, Tiago e João, porque eles são apóstolos de Jerusalém, são apóstolos que andaram com Jesus. Então, Paulo estava sofrendo um ataque ao seu apostolado. E é por isso que depois dessa repreensão que nós estudamos na aula anterior, Paulo passa a fazer uma defesa do seu chamado e uma defesa do seu apostolado. Paulo é enfático ao dizer que o evangelho que ele anuncia foi algo dado pelo próprio Jesus Cristo por meio de revelação. Ou seja, Paulo vai dizer assim que, olha, o verso 11, irmãos, quero que saiba que o evangelho por mim anunciado não é de origem humana, não recebi de pessoa alguma, nem me foi ele ensinado, ao contrário, eu recebi de Jesus Cristo por revelação. Paulo está defendendo o seu chamado e defendendo o seu apostolado. Ele está dizendo, olha, o evangelho que eu preguei a vocês, irmão, não foi que Pedro me ensinou, não foi que João me ensinou, não foi que Barnabé me ensinou, ou não foi que eu pensei, eu refleti, eu estudei as escrituras e alcancei este evangelho. Não. O evangelho ao qual eu preguei foi o evangelho que me foi anunciado pelo próprio Cristo, que me foi revelado. Eu tive uma revelação, eu tive uma experiência com Deus, uma experiência com Jesus. E a partir dessa experiência, então, eu me tornei um comissionado, um apóstolo, um arauto. E é por isso que eu anunciei o evangelho a vocês, porque eu recebi do próprio Cristo. Aqui é interessante notar que Paulo dificilmente ele aceitaria o evangelho
da liberdade em Cristo Jesus, essa boa notícia que diz que Deus colocou todas as coisas em ordem, nos livrou do pecado, da morte através de Jesus Cristo. Dificilmente ele aceitaria este anúncio, este evangelho, se uma pessoa qualquer o anunciasse a ele, ou se ele refletisse, se ele pensasse, se ele estudasse. Dificilmente, porque Paulo, nós vamos ver mais para frente, que Paulo ele era um judeu fanático. E nós sabemos que para nós convencermos uma pessoa fanática é dificílimo, é muito difícil. É quase impossível um fanático ser convencido de alguma coisa. Então seria muito difícil Paulo ser convencido do Evangelho de Jesus e do Evangelho do Reino de Deus, a não ser se fosse por meio de uma experiência decisiva com o próprio Cristo. E foi isso que aconteceu. Paulo recebe o Evangelho por causa de uma experiência que ele teve com Cristo. E aqui é importante nós discutirmos com os nossos jovens sobre como é importantíssimo nós termos uma experiência com Deus. Nós vivemos de experiência com Deus. E não vivemos daquilo que nós ouvimos, daquilo que nós aprendemos. É importantíssimo aprender. É importantíssimo nós ouvirmos pregações. É importantíssimo nós estarmos na escola bíblica dominical. Mas também é importantíssimo nós, os jovens, ter as suas experiências com Deus, porque são as suas próprias experiências que realmente definem e que realmente transformam a vida. Foi isso que aconteceu com o apóstolo Paulo, e o apóstolo Paulo faz essa defesa de seu apostolado. Ei, irmãos, eu não recebi evangelho por qualquer pessoa. Foi uma experiência profunda que eu tive com o próprio Deus. Então é importante nessa parte, então, nós enfatizarmos o quão é importante nós buscarmos uma experiência com Deus. Para quando nós somos atacados, para quando nós sentimos a nossa fé sendo atacada, nós lembrarmos, como o apóstolo Paulo lembrou. Eu recebi o evangelho, não foi por qualquer pessoa. Eu sei quando eu recebi o Evangelho. Eu sei a experiência que eu tive e a experiência marcante que eu tive. Os jovens precisam ter isso. Porque na faculdade, a fé deles vão ser atacadas. Na faculdade, principalmente na faculdade, a fé deles vão ser atacadas. E muito atacadas. O que nos mantém de pé e o que nos mantém firme não é apenas o saber, não é apenas o estudo das Escrituras, não é apenas isso. Isso é importante, saber da nossa fé, nós estudarmos a nossa fé, estudarmos as Escrituras, e é isso que nós estamos fazendo aqui. Mas também é importantíssimo conciliarmos tudo isso com uma experiência real e profunda com Deus. Porque na hora dos ataques, são as experiências que nos mantêm firmes e nos mantêm de pé. Paulo podia dizer, o evangelho que eu recebi foi um evangelho, eu não recebi de qualquer pessoa, foi do próprio Cristo. Eu sei a experiência que eu tive. E é por isso que ele defende, então, o seu apostolado. E aí, a partir dos versos 13, Paulo ele vai contar a sua vida, ele vai contar o seu testemunho de vida. E ele relata aos irmãos a mudança de vida que Deus operou nele. Para defender o seu apostolado, para defender a sua autoridade e para defender o evangelho ao qual ele prega, ele testemunha a graça de Deus na sua própria história e na sua própria vida. Então, neste trecho, nós vamos ver então um relato da vida pré-cristã do apóstolo Paulo. O apóstolo ele vai narrar como que ele era antes de Cristo. Ele vai narrar em quem que ele acreditava antes de Cristo, de que forma que ele vivia antes de Cristo. E aí, ele vai dizer assim, olha, vocês ouviram qual foi o meu procedimento no judaísmo, como perseguia com violência a igreja de Deus, procurando destruí-la. Por quê? Ele vai dizer no verso 14, porque no judaísmo eu superava a maioria dos judeus da minha idade, porque eu era extremamente zeloso com as minhas tradições.
Então, Paulo, ele era judeu por nascença, ele era fariseu, e mais do que isso, ele era um homem muito zeloso. Ele era muito fanático com o seu judaísmo. Ele levava a sério. Ele levava muito a sério o seu judaísmo. Ele era um judeu autêntico. Ele não era um judeu qualquer, um judeu apenas por falar, o que você é? Eu sou judeu, mas não liga. Não. Paulo não. Paulo era um judeu autêntico, cumpria e colocava suas forças nisso, no judaísmo, para cumprir. Porém, o que acontece é que Paulo tem uma experiência com Deus. Por quê? Ele vai dizer no verso 15, porque Deus o havia separado desde o ventre materno. Então aqui a gente vê principalmente uma coisa. Paulo, antes de Cristo, ele mostra que ele era apegado a elementos e a status que na verdade não redimia de verdade, que se colocava como um caminho de solução, mas que não solucionava os seus problemas. Paulo, ele era apegado ao judaísmo e era apegado muito ao seu status. Paulo queria ser reconhecido como um judeu verdadeiro. Paulo queria que as pessoas olhassem e falassem, não, aquilo ali é um judeu mesmo. Não, Paulo é fariseu mesmo. Aquele é. Paulo achava que o seu status e o seu fanatismo judaico era então o que o solucionava, era então o seu caminho de salvação. Paulo está falando isso para os irmãos. Mas Paulo vai dizer, olha, tudo isso não era nada. Porque foi em Cristo Jesus e foi através do verdadeiro evangelho que eu encontrei então um caminho de solução e um caminho de salvação. Veja, irmãos, veja, isso aqui é importante. Porque nós estamos num contexto onde irmãos estão deixando o verdadeiro evangelho para seguir, para circuncidar, porque estão acreditando que precisam se tornar judeus, que precisam se tornar verdadeiros judeus para fazer parte do povo de Deus. E Paulo está falando, não, irmãos, eu também pensava assim. Eu também acreditava que ser judeu, que ser fanático, que ter um status era um caminho de salvação, mas não era, irmãos. O que realmente nos livra e nos salva é termos um encontro com Cristo. É isso que nós precisamos. Paulo está dizendo no limite, irmãos, o que vocês precisam não é de circuncidar. O que vocês precisam é de Jesus. É de uma experiência com Jesus. E é isso que nós precisamos enfatizar com os nossos jovens. Porque muitas coisas se colocam como solução. Muitas coisas se colocam na nossa vida e na vida do jovem como um caminho de solução. Seja um emprego, seja uma faculdade, seja uma namorada. Todas estas coisas são caminhos de solução. A gente acha assim, não, porque quando eu casar, aí sim, aí minha vida, aí cara... Quando eu casar, quando eu encontrar o amor da minha vida, quando as meninas pensam, quando eu encontrar o amor da minha vida, quando eu encontrar o homem da minha vida, aí sim. Nós colocamos nas coisas, em vários elementos e em vários status, a nossa salvação. E Paulo está lembrando, Paulo está falando para os irmãos da Galácia, eu também pensava assim. Mas a verdade é que eu realmente encontrei este caminho no evangelho verdadeiro e na experiência com Jesus. Então, Paulo, ele vai dizer que ele tinha 2 ídolos. E a gente coloca aqui na lição. O primeiro ídolo é a religiosidade. Paulo acreditava que por cumprir a sua religião, ele seria salvo. Ele passa a confiar nas suas próprias obras e nas suas próprias forças, porque ele passa a confiar que porque ele cumpria, porque ele era um judeu de verdade, ele seria salvo. E muitas vezes isso acontece também conosco. Nós passamos a confiar não na graça de Deus em sua obra, mas em nossa religiosidade. Nos julgamos merecedores, é o que nós colocamos aqui na revista, porque frequentamos os cultos, por sermos fiéis nos dízimos e etc. Nos preocupamos com o externo, com as obrigações religiosas, esquecendo do interior.
daquilo que de fato precisamos cuidar, que é o nosso coração. Paulo está dizendo isso, olha, eu era um religioso. Só que quando eu tive um encontro com Cristo, eu percebi que essa religiosidade não me salvava de nada. Não era disso que eu estava precisando. Eu precisava de um encontro com Cristo Jesus e eu precisava do evangelho verdadeiro, de ouvir a boa notícia. Eu precisava disso. De ouvir e crer nessa boa notícia. Eu não precisava das minhas regras cerimoniais, não. O que eu precisava é de ouvir e de me ater à boa notícia do reino de Deus. E muitas vezes nós estamos apegados à nossa religiosidade e nos esquecemos da boa notícia do evangelho. Muitos jovens estão apegados à religiosidade, mas eles precisam deixar que a boa notícia adentre o seu coração e os transforme. Também, em segundo lugar, aqui nós colocamos que um outro ídolo que Paulo construiu e que achava que era um caminho de solução e salvação era o seu status, era a sua egolatria. Né? Nós vamos ver que Paulo ele não enfatiza apenas a sua religião, mas ele enfatiza a sua religiosidade. Ou seja, a sua própria capacidade de cumprir as coisas. Porque uma coisa é a gente crer que a nossa religião salva. Outra coisa é nós cremos também que a nossa capacidade de cumprir o que a nossa religião diz salva. E era isso que Paulo tinha desenvolvido. Paulo tinha desenvolvido um orgulho por achar que, porque ele era muito bom, porque ele era muito fanático, porque ele era muito zeloso. Tudo isso é egolatria. E muitas vezes nós nos colocamos no centro das coisas, e os jovens se colocam no centro das coisas, achando que o caminho de solução é se voltar para si. Nós temos essa inclinação, irmãos, e os jovens têm muito essa inclinação porque nós estamos num mundo individualista. Então nós ouvimos muito isso. Cara, foca em você, foca em você, foca em você. Internet é isso, Instagram é isso, foca em você, se desenvolva. Não que isso seja errado, mas isso acaba sendo uma idolatria. Nós acabamos, então, os jovens acabam, então, transformando isso em uma idolatria, porque ele se fecha nele mesmo. Tudo é pra ele, tudo é por ele, tudo é seu status, tudo é sua vida. E esquece de que a nossa confiança não tem que estar em nossas próprias mãos, nossas próprias forças, nosso próprio intelecto. Mas a nossa confiança tem que estar em Cristo Jesus, no Evangelho. Porque é isso que verdadeiramente nos salva e nos transforma. Não são as nossas próprias forças, não são nós mesmos. Não, é Cristo em nós. Cristo em nós. Nós precisamos de Cristo em nossa vida. É isso que Paulo está falando nessa parte. O que me salvou foi a experiência com Cristo. Vocês sabem, irmão, vocês sabem da minha história, é isso que Paulo está falando. Vocês sabem da minha história, como eu era focado em mim mesmo, como eu achava que eu seria salvo por mim mesmo. Mas eu tive encontro com Cristo Jesus. Graças a Deus. É disso que os jovens precisam, de um encontro com Cristo Jesus. No terceiro tópico, então, Paulo ele prossegue em seu testemunho, porque ele vai contar o ponto de inflexão. Ou seja, o ponto de mudança, o que o transformou completamente. Porque antes Paulo era um. Paulo era fanático, Paulo era judeu, Paulo era fariseu, Paulo era zeloso. Mas houve um momento de inflexão que mudou completamente a vida de Paulo. E é isso. Paulo começa a contar que Deus lhe agradou revelar o seu Filho em mim para que eu anunciasse entre os gentios. Houve um momento de inflexão, houve um momento de mudança. E aqui o que é interessante é notar que este ponto de inflexão, que essa mudança, não foi por causa do apóstolo Paulo. Paulo vai dizer que Deus lhe agradou. Deus olhou e falou assim, olha, eu me agrado em mudar a vida desse homem, e eu vou mudar a vida desse homem. Não foi uma ação de Paulo, mas foi uma ação do próprio Cristo. Foi Deus. Ou seja, Paulo está aqui enfatizando a graça de Deus. Não foi Paulo que mudou, não foi Paulo que se transformou, não foi Paulo que pensou assim, eu preciso mudar de vida. Não foi Paulo. Paulo não fez nada. Simplesmente Deus quis
Deus quis, Deus escolheu transformar a vida de Paulo. Paulo está enfatizando então aqui a graça de Deus e mostrando como a graça de Deus intervém em nossa vida. Tudo na vida de Paulo passa a ser Cristo. Não há motivos mais para se vangloriar, porque foi Jesus que o escolheu, o encontrou e o transformou. Deus nos transforma, não somos nós. Tudo é uma atitude. Deus nos escolheu. E isso nós precisamos ter claro em nossa mente. Os jovens precisam ter claro na mente deles. Se nós estamos aqui, se nós estamos servindo, se nós estamos o adorando, se nós estamos sendo cheios da sua glória, não foi por nossa ação, mas foi pela graça de Cristo Jesus. E essa graça, então, ela deve nos constranger. É isso. Paulo, ele passa a ser constrangido por essa graça. Eu era assim. Eu matei pessoas. Eu consenti na morte de Estevão. Porque eu era muito fanático e mesmo assim, Deus decidiu se revelar a mim e mudar toda a minha vida. E aí Deus fez tudo isso num encontro. No encontro que eu tive com Ele. Um encontro, eu precisei de um encontro para Deus mudar a minha vida e transformar a minha vida. É isso. Nós precisamos então enfatizar para com os jovens. Nós precisamos, na verdade, mostrar isso. Porque quando a gente toma consciência disso, nós somos constrangidos a servir. Por que nós não serviríamos a Deus? Por que eu não me dedicaria a Deus? Sendo que Deus me escolheu mesmo sendo infiel. É isso que a palavra de Deus vai dizer. Que Deus permanece fiel, mesmo eu sendo infiel. É um amor gracioso que nos constrange. Quando nós tomamos consciência disso. E essa parte é para os jovens tomarem consciência disso. Tomarem consciência de que nada do que eles fizeram importa, porque o amor de Deus é sobre a vida deles e Deus decidiu chamá-los, mesmo eles não merecendo. Deus decidiu usá-los, mesmo eles não merecendo. Esta verdade nos constrange. E essa parte é para nós nos constrangermos e nós sairmos da nossa aula falando assim, eu vou ser diferente, eu vou me dedicar mais a Deus, porque esse Deus é muito gracioso e muito amoroso. E aí, por fim desta aula, nós entramos então no tema, no título da aula. Qual é o teu testemunho? Por quê? Porque Paulo vai dizer, ele termina este trecho dizendo que ele não era conhecido pelas igrejas, pessoalmente, mas que essas igrejas ouviam dizer, aquele que antes nos perseguia, agora está anunciando a fé que os outros procuravam destruir. E esses irmãos passavam a glorificar a Deus por causa disso. A transformação da vida de Paulo e o testemunho de Paulo de que houve uma mudança fazia com que as pessoas glorificassem a Deus. E este ponto aqui é chave. Veja, o testemunho de Paulo, a vida de Paulo, a mudança de Paulo. Paulo era uma pessoa e foi transformado pelo próprio Deus. E este testemunho de mudança fazia com que as pessoas glorificassem a Deus. É por isso que a pergunta da aula é: qual é o teu testemunho? Será que as pessoas, quando elas olham para a nossa vida, e é isso que nós vamos questionar, e essa é uma hora de questionar os nossos jovens, de olhar nos olhos dos nossos jovens e perguntar: será que as pessoas, quando olham para a tua vida, elas glorificam a Deus? Será que quando as pessoas olham para a tua vida, elas falam assim: é só Deus mesmo para fazer isso que fez na vida do João, da Maria? Será que as pessoas do seu trabalho glorificam a Deus e são impulsionadas a estarem mais próximas de Deus através do seu testemunho de vida? Através de quem você era e de quem você é? É isso que é a pergunta da aula. Qual é o teu testemunho de vida? O teu testemunho glorifica a Deus? E aí, nós utilizamos aqui uma parte de uma pregação muito conhecida, não sei se os irmãos conhecem, que é a pregação que ficou conhecida como pregação chocante, que é a pregação do Paul Washer. E de uma parte dessa pregação dele,
ele traz uma ilustração que nunca mais saiu da minha mente, do meu coração. Foi muito impactante. Porque ele diz assim, olha, se eu falasse para os irmãos que antes de chegar aqui na igreja eu for atropelado por um caminhão, os irmãos acreditariam? E claro que não, ninguém acreditaria. Né? Não é possível. Por quê? Os irmãos diriam que ou eu sou um mentiroso ou um maluco. Essa que é a verdade. Ou eles estariam mentindo, ou ele já perdeu a consciência dele, o raciocínio dele, certo? Por quê? Porque é impossível nós termos um encontro com algo tão grande e nós continuarmos do mesmo jeito, não mudarmos de estado. Uma pessoa que sofre um acidente com um caminhão, que é atropelado com um caminhão, ou essa pessoa morre, ou essa pessoa ela fica em condições péssimas, ou ela fica toda prejudicada. Todo o seu corpo fica prejudicado. Porque um caminhão é muito grande. E quando o caminhão se encontra com algo que é menor, o que resta é uma mudança drástica. É uma tragédia que poderia acontecer. E aí, ele faz essa pergunta. Minha questão para você, então, é a seguinte. O que é maior? Um caminhão de carga ou Deus? E o que ele está fazendo aqui nessa mensagem, nessa parte? Ele está nos colocando contra a parede. E é hora de nós colocarmos nossos jovens contra a parede. E colocarmos a nós mesmos contra a parede. Como é que nós falamos que nós tivemos um encontro com Cristo, com Deus que é muito maior, inúmeras vezes maior, milhares de vezes maior que um caminhão? Nem se compara, óbvio. E como que nós podemos dizer que nós tivemos um encontro com Cristo, com Deus, com este Deus poderoso, verdadeiro, grandioso, amoroso, sendo que nós continuamos os mesmos? Sendo que nós continuamos o mesmo filho? Sendo que nós continuamos os mesmos amigos? O mesmo amigo, na verdade? Sendo que nós continuamos sendo desonestos com as pessoas? Sendo que nós continuamos sendo mentirosos? Enfim, como que nós podemos dizer que nós tivemos um encontro com Cristo, com Deus tão grande, se em nós não há mudança de vida? É impossível. É impossível. Porque quem teve um encontro com Cristo é igual Paulo. Ele consegue ver como ele era antes e ele consegue ver como ele é agora. Todos aqueles que tiveram um encontro com Jesus e com Deus tiveram a sua vida transformada e mudada. Então a pergunta que fica é, você teve um encontro com Cristo? Qual é o teu testemunho? Se você teve um encontro com Cristo verdadeiramente, as pessoas elas olham para a sua vida e glorificam a Deus. Elas olham e veem, não, Daniel teve um encontro com Cristo. Olha, Daniel ele era assim, ele era assado. As pessoas que tiveram um encontro com Cristo, os pais veem, os pais percebem, tem alguma coisa diferente. E aí quando vai falar, filho, você mudou? O que aconteceu? Pai, eu mudei. Por quê? Porque eu tive um encontro com Cristo. E esse testemunho faz com que as pessoas glorifiquem a Deus. Um pai de um jovem não crente, um pai que não é crente, e que vê o seu filho sendo transformado, tendo ações de amor, de benevolência, sendo educado, obediente. Um pai que percebe isso fala assim, meu filho, o que aconteceu com você? O filho responde, pai, sabe o que aconteceu comigo? Sabe aquela igreja? Então, eu não comecei aí, comecei então. A partir de lá eu tive um encontro com Cristo. E eu sou uma outra pessoa. Este pai, não crente, ele, mesmo relutante, mas ele começa a passar a glorificar a Deus. O nosso testemunho de vida, o nosso encontro com Cristo tem este poder de fazer com que as pessoas passem a glorificar a Deus. É por isso que essa lição é essa pergunta, qual é o teu testemunho? Se você olha para a sua vida, se os nossos jovens olham para a vida deles e não percebem uma mudança, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa que precisa ser verificada. E se um jovem na sua sala, meu irmão, olha para si e fala assim, eu nunca tive uma experiência com Deus. E realmente não tenho uma vida transformada e mudada. Então é hora de nós terminarmos essa aula orando com os nossos alunos e com os nossos jovens. Pedindo para que Deus venha transformar a nossa vida e que nós possamos ter uma experiência com Deus. Assim como Paulo teve uma experiência com Deus que o transformou, que assim nós
e os jovens de Santo André, deste ministério, possam também ter uma experiência com Deus. Eu acho que uma boa maneira de nós terminarmos esta aula é nós orando juntamente com os nossos jovens, pedindo para que Deus transforme a nossa vida e pedindo uma experiência com Deus. Então, que Deus continue te abençoando e abençoe esta aula em nome de Jesus. Amém.